Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel. Nesta lição, mostrará que o Evangelho do Senhor Jesus tem uma dimensão moral muito bem delimitada. Nesse sentido, essa dimensão moral não abre margem para que sentimentos hostis ao Evangelho façam parte da vida interior do crente. Veremos que evitar a cólera é uma atitude sábia para evitar pecados trágicos como do homicídio. Ao nosso texto áureo consta que eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra o seu irmão será réu de juízos. Mateus capítulo 5, versículo 22. A verdade prática consta que a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas como com o ensino do Evangelho. A leitura diária da revista Um Mandamento que Preserva e Sacraliza a Vida, de Mateus, capítulo 5, 21, o verdadeiro alcance do sexto mandamento, Mateus, capítulo 5, 22, quem aborrece o seu irmão é homicida, 1 João, capítulo 3, versículo 15, quem diz amar a Deus, mas aborrece o seu irmão, é mentiroso. 1 João, capítulo 4, versículo 20. Entregue a sua oferta com um coração puro. Salmos, capítulo 66, e os versículos vão de 13 a 20. Sábado, 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 1 e 5, os cristãos devem manter a maturidade para resolver as desavenças. A leitura bíblica em classe consta de Mateus, capítulo 5, versículos 21 a 26. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolarizar contra o seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que chamar o seu irmão de raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a sua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo, de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centil. Os objetivos específicos de cada lição, no primeiro tópico, é de expor que o Evangelho não é antinomista.
O segundo ponto é pontuar que a cólera é o primeiro passo para o homicídio. E o terceiro, correlacionar o ato de ofertar com desavença. E uma pequena introdução que traz nesta lição, que aprenderemos com o Mestre Divino que o Evangelho não é antinomista, a partir da explicação desse conceito, que a cólera é a antessala do homicídio e que para devoltar a nossa vida a Deus, precisamos nos reconciliar com o próximo. Veremos que o nosso Senhor colocou em alta conta o preço da pessoa humana e por isso a seção bíblica de Mateus, capítulo 5, de 21 a 26, será o objeto do nosso estudos. Que lição maravilhosa que aprenderemos. E eu gostaria de destacar aqui que o tópico primeiro vai falar sobre o Evangelho não é antinomista. O que é antinomismo? A palavra nos oferece a própria definição, constituída do grego anti, que quer dizer contra, e nomos, lei, diz respeito a tudo contrário à lei, normas e regras. A palavra, ela traz a ideia de que os cristãos não precisam obedecer à lei moral do Antigo Testamento, e defensores defensores antinomimistas dizem que a lei não teve origem em Deus, Pai, que, por isso, ela deve ser rejeitada. Há que dizem que Deus havia determinado por decreto a existência do pecado, de modo que jamais se pode evitá-lo. Por isso, não há razão para a existência da lei. Por fim, outros ainda defendem que simplesmente que a lei é oposta ao Evangelho. Entretanto, veremos que esses ensinos violam as Escrituras e que o antinomiismo é um desvio da palavra de Deus. Romanos capítulo 6, 15 e 16. Já no subtópico 2, traremos que a lei e o Evangelho, conforme visto em lição anterior, Jesus desprezou a lei. Em Mateus 5:21, veremos claramente isso. A expressão ouvistes o que foi dito aos antigos aponta para uma retrospectiva de um ponto da lei de Moisés. E, diferentemente dos escribas e fariseus, nosso Senhor deu ênfase à autoridade da lei e revelou a real intenção de Deus presente nela. Atente para o mandamento: não matarás, Êxodo 20:13. Enquanto os escribas e fariseus interpretavam esse mandamento de maneira restrita ao ato literal de matar uma pessoa, nosso Senhor o ampliou e aprofundou, demonstrando que o homicídio tem início no coração do ser humano, a partir da ira, do ódio e da cólera. 3. Legalismo e antinomismo. O legalismo é uma atitude que se concentra na observação e prática rigorosa das leis. O elemento determinante para uma comunidade alcançar o favor de Deus. Por outro lado, o antinomiismo rejeita todo tipo de normas morais, deixando as pessoas livres para pecar. Assim, o legalismo foi refutado duramente pelo apóstolo Paulo. E o antinomismo fere de morte a vocação dos cristãos para a santidade. Como amamos todo o conselho de Deus revelado nas Sagradas Escrituras, afirmamos que os princípios morais divinos revelados na Bíblia, a palavra de Deus,
são atemporais, válidos em qualquer época e cultura. E por isso o cristão fiel à Bíblia tem cuidado tanto com o legalismo quanto o antinomismo. Os cristãos fiel à Bíblia têm cuidado tanto com o legalismo quanto com o antinomismo. E uma síntese da nossa lição é que o Evangelho não é antinomista, isto é, ele tem normas e regras e limites claros. O Evangelho também não é legalista, isto é, não está preso a observâncias rigorosas de datas, dietas e outras práticas religiosas, esperando alguns favor divino. No segundo tópico, a cólera é o primeiro ato para o homicídio. E no subtópico 1, Jesus e o sexto mandamento. Jesus não anulou o sexto mandamento do Decálogo. Êxodo 20:13 e Deuteronômio 5:17. Contudo, a sua interpretação foi mais elevada e profunda, pois revelou que a ira ou a cólera contra o irmão é um tipo de homicídio no coração, como bem afirmou o apóstolo João. Qualquer que aborrece ao seu irmão é um homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Não por acaso que o verbo irar no grego em Mateus é orgizo, que significa provocar, incitar a ira, estar zangado, estar enfurecido. A fúria e a ira de Caim levaram a cometer o primeiro homicídio contra o próprio irmão. Portanto, o sexto mandamento não envolve apenas uma sensação penal, uma sanção penal, mas elementos mais profundos como palavras, emoções, insultos e outras ações que antecipam ao homicídio. 2. A cólera no contexto bíblico. Tanto o salmista quanto o apóstolo Paulo escreveram que um servo de Deus não pode irar-se, mas não deve pecar. A ira é uma emoção humana. Por isso, na Bíblia vemos pessoas justas se irando contra o pecado, contra os atos desumanos, contra o desrespeito. A palavra de Deus. Nosso Senhor manifestou ira contra o que fazia do templo um covil de ladrões. Entretanto, a ira pode nos controlar e devemos examinar se ela provém de um espírito reto, de um coração puro, ou se é uma obra da carne, do tipo pecaminosa, orgulhosa, odiosa, vingativa. Gálatas 5:20. O imperativo bíblico é que a ira não pode nos dominar. Efésios capítulo 4, versículo 26, e também de Hebreu capítulo 12, versículo 15. O terceiro valor, 3, o valor da pessoa humana. Em Mateus capítulo 5, de 21 e 22, Jesus enfatizou o valor da pessoa humana. Por isso, chamar alguém de raca, que significa inútil, cabeça oca vazia, é uma ofensa grave, igualada à blasfêmia. Ou chamar o outro de louco, do grego moros, que significa ímpio, incrédulo, é uma conduta moralmente desprezível. Observe que, para quem manifestasse esses tipos de comportamentos, a fim era se tornar réu docimédio e receber a condenação para o fogo do inferno, do grego gena, respectivamente. Nesse sentido, o nosso Senhor mostra que não só peca quem comete um homicídio, mas igualmente os que nutrem a cólera, o ódio e o rancor do coração. A vida humana tem um valor sagrado. Por isso,
o patrão deve tratar bem o seu empregado, e esse, consequentemente, deve respeitar o patrão. O irmão não pode fazer acepção de pessoas para com outro irmão, que por causa da cor, da pele, que por diferenças econômicas, pois, como o apóstolo Pedro disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Atos capítulo 10, versículo 34. E uma síntese que a cólera é o primeiro passo para a prática do homicídio. Chegando já no terceiro tópico, a oferta do altar e a desavença. No primeiro subtópico, a oferta do altar. Diz que em Mateus, capítulo 5, 23 e 24, Jesus se dirige aos discípulos e faz com que cada um examine a si mesmo, pois um servo do Senhor não pode ofertar no altar com o coração cheio de ira e rancor. Afinal, dizer amar a Deus, mas odiar o irmão é cair na mentira. Paulo, o judeu, para o judeu, ofertar era um ato sagrado, e tal atitude fazia-o reconhecer a bondade de Deus para com ele. Nesse sentido, o Senhor Jesus valorizava esse ato, entretanto, não adiava reconhecer a bondade de Deus, mas não se reconciliar com o irmão. Cabe ressaltar que o verbo grego para reconciliar é dialazo, que significa mudar a mente de alguém, renovar a amizade com alguém. Ele é encontrado no Novo Testamento apenas uma vez, em Mateus 5,24. Portanto, o ensinamento de Nosso Senhor é claro: não há relacionamento correto com Deus sem relacionamento verdadeiro com o irmão. 2. Evitando a desavença. Os versículos 25 e 26 de Mateus 5 têm relação com os versículos 23 e 24, mas uma conotação diferente. Os versículos 23 e 24 dizem respeito à adoração, os 25 e 26 dizem a respeito ao processo legal. Ambos, porém, procuram advertir os discípulos quanto ao problema de desavença entre o seu irmão. Nos versículos 25 e 26, Nosso Senhor enfatiza que é preciso buscar uma solução para a desavença entre irmãos fora do tribunal. Naquela época, quando a pessoa era sentenciada, pagaria até o último quadrantes, de origem latina, que significa quadrante, aproximadamente a quarta parte de um asse, a menor moeda de cobre romana, valendo cerca de 1/4 de centavos. Nosso Senhor, portanto, nos convida a sanar as desavenças entre nós e assim preservarmos o bom testemunho. Atentemo-nos para a reflexiva indagação do apóstolo Paulo. Ouça: alguns de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos. Não há entre vós sábios, nem mesmo um possa julgar entre os seus irmãos? A nossa terceira síntese diz que, antes de ofertar, o seguidor de Cristo deve reparar qualquer tipo de desavença. E uma pequena conclusão é que, como servos de Cristo que vivemos as verdades do Evangelho, não deixemos que pensamentos, palavras e ações firam o nosso próximo. Nem deixemos que as desavenças tornem-se disputas entre nós. Em caso de desavenças e desentendimentos, à luz das Escrituras, deve-se reconciliar imediatamente, seguir em paz com todos. Hebreus
capítulo 12, versículo 14. Pois é isso que o nosso Deus desejou quando escreveu: não matarás. Que lição maravilhosa que acabamos de ver. E eu deixo aqui que estarei orando por vocês, e fique com Deus e até uma próxima aula. Revisando o conteúdo. Que ideia a palavra antinomismo traz? O que o antinomismo rejeita? O Senhor Jesus anulou o sexto mandamento? Qual o imperativo bíblico para a ira? Qual o ensinamento de Nosso Senhor quanto à desavença? Fique com Deus e até mais.